Primeiramente, espero que todos estejam bem. Tentarei ajudar vocês a resolver as questões que foram propostas no roteiro do experimento, ok? Então, a primeira questão, ela reside justamente em sabermos quais dos componentes de circuito apresentam comportamento único e quais não apresentam. Ou seja, quais são resistores lineares e quais não são. A única maneira de descobrir, uma das formas de descobrir é justamente construir um gráfico da voltagem em função da corrente elétrica. Poderia ser o contrário? Corrente em função da voltagem? Poderia. Mas é importante atentar que apenas um gráfico onde a voltagem está no eixo Y e a corrente está no eixo X, o coeficiente angular será exatamente a resistência. Caso contrário, ou seja, se a corrente estiver no eixo Y e a voltagem estiver no eixo X, o coeficiente angular, na verdade, vai ser o inverso da resistência elétrica. Tudo bem? Então, é importante atentar para esse detalhe. Vamos começar pelo resistor. Os gráficos foram feitos na linguagem Python. Todos os códigos vão estar sendo disponibilizados ao final deste vídeo. Tudo bem? Então, a vantagem de utilizar o código é que nós não precisamos necessariamente entendê-lo. Precisamos só colocar a planilha com os nossos dados e ele já vai fazer todo o processamento. Mas quem tiver dificuldade na construção dos gráficos, existe uma outra plataforma acessível chamada de Plotly. Também eu utilizo nos meus relatórios e vocês também podem estar utilizando essa ferramenta, tudo bem? Mas neste vídeo estarei mostrando qual. Então, quando eu construo o gráfico a partir dos dados obtidos no experimento, que eu também vou estar disponibilizando as planilhas, nós chegamos à seguinte conclusão. Aplicamos uma regressão linear, ok? E obtivemos a equação da reta, de modo que o seu coeficiente angular indica justamente a resistência elétrica em ohms. Por quê? Eu optei por utilizar todas as unidades de medida no SI, ou seja, embora a corrente elétrica do resistor tenha sido obtida em miliamperes, eu converti para amperes, para facilitar justamente a obtenção da resistência elétrica. Okay? Então, essa é a dica. Fazer um gráfico da tensão elétrica em função da corrente, sendo que a corrente eu coloquei em amperes, de modo a realizar uma regressão linear, de modo que o coeficiente angular é a resistência elétrica. Tá bem? Então, nós percebemos que a nossa resistência elétrica é de aproximadamente 105 ohms. Prestando atenção para os algarismos significativos. Isso é muito importante. Será que todos os algarismos que estão aí têm um significado necessariamente físico? Não. Então, precisamos atentar para realizar a aproximação correta, ok? Certo, mas será que o nosso resultado está correto? Aproximadamente 105 ohms? Como é que nós vamos descobrir? Conforme é pedido no roteiro do experimento, precisamos também descobrir o erro, ok? Não é a incerteza associada à propagação de certeza, mas o erro, ou seja, comparar com o valor real do resistor. Como é que nós fazemos isso? Eu acredito que o resistor que foi utilizado é o mesmo que eu utilizei quando fiz essa disciplina. Então, eu pressuponho que as cores desse resistor se mantiveram as mesmas. Então, existe o código de cores para justamente determinar a resistência desse resistor. Eu vou também estar anexando esse relatório a esse vídeo, e por meio das cores, podemos descobrir a resistência justamente e juntamente com a sua tolerância. Tudo bem? Então, a resistência, conforme o código de cores, que é um padrão universal, chegamos que a resistência real é de 100 ohms, de modo que chegamos a 105 ohms. Tudo bem?
Então, podemos calcular esse erro bastando subtrair o valor obtido menos o valor real dividido pelo valor real e podemos multiplicar por 100 para obter o valor em porcentagem. Tudo bem? Essa é a dica para descobrir o erro do experimento. Pergunta é, resistor, ele apresenta um comportamento ômico? Como é que nós percebemos ele? Percebemos que esses pontos eles estão, de um certo modo, se ajustando à reta. Ok? Se esse resistor fosse não ômico, esses pontos eles estariam se deslocando muito dessa nossa reta. Mas até que eles estão relativamente se encaixando. Ok? Então, é realmente qualitativo. Nós olhamos para o gráfico e verificamos como é que esses pontos estão se encaixando à reta de regressão. Se eles estiverem relativamente próximos, não precisamos de uma abordagem estatística aprofundada para demonstrar isso. Qualitativamente, nós podemos demonstrar que esse resistor é ômico. E é o que já se esperava também. Okay? Mas quando nós vamos estudar nosso filamento de tungstênio, que foi aquecido, gerando essa lâmpada que acarretou na irradiação de luz visível por parte da lâmpada, nós percebemos que esses pontos eles já não se ajustam tão bem à nossa reta. Ok? Qual é a explicação disso? É justamente porque esse filamento, o processo de irradiar a luz visível, está associado à temperatura do filamento. Ok? Só que conforme nós alteramos a temperatura, nós também estamos mudando a resistência elétrica desse material. Porque o que está acontecendo? A temperatura está associada ao quê? À energia cinética média dos átomos na nossa estrutura. Ok? Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento o que também? A amplitude de vibração desses átomos. Como consequência, a corrente elétrica, os elétrons não vão fluir da mesma forma que antes, acarretando numa alteração da resistência elétrica. Claro que há alguns materiais, como o Constantan, por exemplo, que vai ser um experimento, eu não sei se vai ser feito, mas há também esse experimento no laboratório de física, na qual simplesmente a resistência elétrica dele se mantém constante, independentemente da corrente aplicada. Só que a nossa lâmpada, o nosso filamento, não. Ele sofreu algumas variações. Tudo bem? É possível fazer um outro tipo de regressão? Nós poderíamos, no experimento que eu fiz, nós aplicamos também outras voltagens. Então, a curva que melhor se encaixou foi um arco de parábola. Mas como nós não ultrapassamos 3 volts, até que uma reta se aproximou, ainda que esse resistor não seja ômico. Não seria essa a resposta. A lâmpada não é um resistor ômico. Okay? Só que esse comportamento não ômico ele só fica visível quando nós aplicamos voltagens mais altas, onde a reta, onde aplicar uma regressão linear seria incorreto. Nós teríamos que aplicar uma regressão polinomial de grau 2. Então, a resposta para essa questão é que a lâmpada não é um resistor ômico. Embora a voltagens relativamente pequenas, ele aparenta ter esse comportamento ômico, mas a gente já percebe que os pontos já não estão se encaixando tão bem como no resistor anterior. Ok? E qual a explicação? Justamente porque uma aplicação de uma maior voltagem acarreta em uma mudança de temperatura. Ok? Agora, quando nós chegamos no nosso diodo de junção P-N, percebemos que houveram alguns pontos que se deslocaram relativamente bastante. Um diodo é importante, como já foi explicado pelo professor, um diodo ele apresenta um comportamento ambivalente. Ou seja, ele tem a polarização direta e a polarização reversa. Okay? Eu vou mostrar um gráfico que mostra justamente um comportamento de um diodo de junção P-N. Esse vale tanto para o silício quanto para o germânio. Okay?
Bem, percebe que na polarização direta, a partir de uma tensão de corte, ele apresenta um comportamento aproximadamente ômico, ok? Enquanto que abaixo dessa tensão acontece um processo de joelho, ou seja, existe um, eu não sei se é uma queda exponencial, eu não sei qual é a curva que melhor descreve essa queda, mas nós sabemos que acima da tensão de corte, que vai depender do material no qual é feito esse diodo semicondutor, nós teremos um comportamento aproximadamente ômico. Okay? Se nós analisarmos esse diodo, ele apresenta um comportamento bem complexo assim, de se analisar. Eu presumi que ou esse diodo é de germânio ou ele é de silício. Aqui esses são os dois materiais assim, mais utilizados na eletrônica. Como é que nós vamos determinar se ele é de germânio ou de silício? Como é que nós iremos fazer isso? Percebemos o seguinte, o comportamento linear ele apresenta a partir de que voltagem? Percebe que para que ele fosse de germânio, ele já teria que apresentar um comportamento linear em 0,3 volts. Mas será que essa aqui é uma questão mesmo complicada? Como é que nós vamos determinar? Será que em 0,3 ou a partir de 0,7 que ele apresenta o comportamento linear? Se a gente for analisar rapidamente, o 0,3 ele até que está se encaixando, está se aproximando dessa reta, assim como os outros pontos também, relativamente, ok? Apenas um ponto, que foi em 0,9 volts, realmente apresentou um resultado inesperado. Mas, pelo menos na minha conclusão, 0,3 volts já foi o suficiente para ele apresentar um comportamento ômico. Então, se essa voltagem já foi o suficiente, pelo menos na minha conclusão, esse diodo é feito com material germânio. Tudo bem? Mas, claro, vocês podem ter conclusões diferentes. O ideal é que, ao meu ver, que fossem feitas mais medições. Será que em 0,2 volts esse ponto não ia se deslocar mais? Então, em 0,1 volts. Essas são questões importantes. Então, pelo menos na minha conclusão, esse diodo é de germânio. Como é que chegamos a essa conclusão? Pela tensão de corte. Nós percebemos que na tensão menor que foi aplicada, ele já apresenta um comportamento aproximadamente ômico. Okay? E a resistência é justamente o nosso coeficiente angular. E a resistência vai ser dada em ohms, justamente porque utilizamos unidades padrão. Tensão em volts, corrente em amperes. Então, aproximadamente 0,14 ohms, que é um valor aproximado ao que eu também obtive quando eu fiz esse esbarimento. Obtive aproximadamente também 0,14 ohms. Tudo bem? O que nós também precisamos saber mais? Okay? Como já foi respondido, é possível inferir o material, sim, pela tensão de corte. A tensão pela qual aquele material começa a apresentar um comportamento ômico. Na minha visão, ele já apresentou a partir da tensão inicial, já 0,3 volts, então ele já pode ser de germânio. Se fosse de silício, ele apresentaria um comportamento ômico a partir de 0,7 volts. Mas, assim, olhando no gráfico, embora não tenha havido um rigor estatístico para determinar isso, pelo menos qualitativamente, nós já percebemos o comportamento ômico a partir de 0,3. Tudo bem? E lembrando, hein, diodo ele possui esse comportamento ambivalente. Se ele tivesse na polarização inversa, ele nem chegaria a conduzir corrente. E qual é um exemplo? Por isso que o diodo, quando ele apresenta, por exemplo, a junção PNP, e, por exemplo, que no caso seria um transistor, ele pode realizar justamente operações lógicas. Ok?
Então, um diodo é imprescindível na eletrônica. Quando torna-se transistor na eletrônica digital. Okay? Então, eu vou estar disponibilizando esse código, de modo que vocês também possam utilizar o Python, né, que eu recomendo bastante, que dá para aplicar vários tipos de regressão. Então, é uma ferramenta que eu utilizo muito. Tá bem? Então, eu espero que tenham compreendido. Ok? Qualquer dúvida, podem enviar. Tá bem? Obrigado.